Você sabe quais são as empresas que Luiz Barsi tem em carteira? O maior investidor do Brasil possui empresas grandes e pequenas, algumas de oportunidade e outras de renda mensal. Com seus 4 bilhões de patrimônio, Luiz Barsi tem uma diversificação única. Vou te mostrar as 14 empresas que Luiz Barsi possui em carteira. Olhar um pouco dos indicadores de cada uma e ver quanto rendeu cada uma. E de antemão, esse vídeo é o mais completo do YouTube quanto à carteira de Luiz Barsi. Nem mesmo jornais e portais grandes trouxeram tantas empresas que o próprio Barsi diz possuir. Eu tive que fazer muita pesquisa, vi vários vídeos e entrevista para compilar todas essas 14 empresas que o Luiz Barsi possui em carteira. Depois de ver essas empresas, você vai entender por que o Luiz Barsi recebe 1 milhão de dividendos por dia. A somatória de todos os dividendos gerou uma renda diária de 1.015 mil reais. Luiz Barsi é o maior investidor pessoa física do Brasil. É filho de imigrantes, onde teve muita dificuldade na infância e teve uma vida simples. O seu pai morreu quando ele tinha 1 ano de idade. Ele e a mãe sofreram bastante, onde a mãe dele foi expulsa da casa da família do falecido marido. Com isso, Luiz Barsi, quando criança, teve que trabalhar desde cedo, desde os 7 anos trabalhando como engraxate em frente à Bolsa de Valores. Hoje, ele possui 84 anos e possui um patrimônio de 4 bilhões e começou a investir em 1970. E o legal é que Luiz Barsi começou a investir com pouco dinheiro, começando a investir com seus 30 anos de idade. E se a gente for trazer a valores presentes, ele investia cerca de R$ 500 por mês. E o legal que comentar isso, que ele começou investindo pouco, ao contrário do que muitos podem imaginar, por ver aonde ele chegou com as suas quantias bilionárias, podem imaginar que ele era herdeiro ou teve grandes negócios. Mas não, ele sempre foi assalariado e investia quantias do seu salário. E começou com pouco e os seus investimentos só foram subindo de lá pra cá. Mas para ter essa rentabilidade, ele teve que começar com pouco, com cerca de R$ 500 por mês. E muitas vezes você pode estar achando que você investe pouco, R$ 500, R$ 200, R$ 1.000, mas no longo prazo você investindo na sua carreira, aumentando os aportes, ou até mesmo continuando com esses aportes, a bola de neve vai acontecer e você terá resultados exponenciais. Ainda mais se tiver grandes acertos, assim como Luiz Barsi teve. Bom, ele é formado em técnico em contabilidade, em economia e direito. E uma das maiores qualidades de Luiz Barsi é a sua disciplina, onde, como eu comentei, ele começou a investir em 1970 e de lá pra cá vem aumentando seus aportes e não parou de investir. São mais de 50 anos investindo com consistência. Com isso, ele conseguiu colher bons frutos. Frutos esses onde ele revelou em uma entrevista que recebeu R$ 1.015 mil por dia só de dividendos. Isso referente ao ano de 2021. Com certeza, o valor deve ter aumentado durante esse tempo. Bom, o Barsi segue uma metodologia de investimentos chamada de BEST, onde BEST é um acrônimo, onde B referente a bancos, E sobre energias, S de seguros, o outro S é de saneamento e T de telecomunicação. Bom, é importante salientar que o Barsi não tem empresas em todos os setores. Por exemplo, ele não tem em telecomunicação, mas é uma maneira onde ele montou lá atrás 5 setores perenes com boas empresas. Empresas nesses setores sempre serão boas pagadoras de dividendos e terão um lucro recorrente. E alguns critérios que ele também usa para escolher uma ação, além de ser empresas nesses setores, são empresas com perenidade e verticalidade. Ele também analisa a atitude dos controladores, vê se os controladores compram ações, se estão desfazendo e se tem boa governança. E também ele preza muito pela remuneração aos acionistas, os famosos dividendos. Eu gosto de chamar anti-besta. Dificilmente empresas desses segmentos do BEST surpreenderão de maneira negativa. Não necessariamente que é para pegar qualquer empresa porcaria desses setores que terá bons resultados. E esses setores também não são blindados de quedas. Aqui no Brasil, vários bancos já quebraram, empresas de energias já sofreram bastante com medidas do governo, seguradoras como por exemplo a IRB caiu bastante. Então nada é 100% seguro. Bom, olhando aqui no site da Forbes, a gente pode notar que o Barsi possui um patrimônio de 4 bilhões, isso referente a uma matéria de 2022. E segundo essa lista, ele está na 90ª posição dos bilionários da Forbes. Com a alta da Bolsa de Valores de 2023, com certeza ele deve ter subido algumas posições na lista, e o seu patrimônio deve ter aumentado.
fora os dividendos que ele recebeu durante todo esse ano. E segundo Barsi, em uma entrevista, a carteira de renda mensal dele está concentrada em 11 empresas, que são empresas que geram uma renda passiva recorrente, empresas mais seguras e que ele tem mais entendimento do negócio e que a maior quantidade de dinheiro dele está concentrado nessas empresas. São empresas que geram uma renda passiva recorrente para ele, empresas que ele não vende, não troca por nada, e são as maiores posições dele. E também tem uma outra parcela que está concentrada em ativos de oportunidade, mas é uma parcela menor, empresas com grande potencial de crescimento. Exemplo dessas empresas que ele investe como oportunidade é a Cielo. Outra empresa que é de oportunidade é a IRB. E algo importante que eu tenho que citar é que muita gente investiu em IRB e perdeu dinheiro, mas muita gente não interpretou da maneira certa o que o Barsi estava dizendo, apenas ouviu ele falando de IRB e colocou todo o dinheiro, 50%, 20% do patrimônio, e acabaram perdendo muito dinheiro. Barsi começou a investir em IRB por ver oportunidade na reestruturação da empresa, e de lá pra cá a empresa caiu bastante. Essas empresas em recuperação que ele vê oportunidade não apresentaram oportunidade em tão pouco tempo. Não é em 1, 2, 3 anos necessariamente que uma empresa vai mostrar resultados. Às vezes pode demorar 5, 10 ou 15 anos, e enquanto isso ele continua aportando e esperando o crescimento dessas empresas. Mas muita gente acaba ouvindo ele falar e vai lá e aporta sem entender por que ele está aportando. E não tem toda a paciência que o velhinho tem. E consequentemente acabam perdendo dinheiro. E esse caso da IRB é bem interessante porque muita gente acabou investindo ouvindo dicas e acabou perdendo bastante dinheiro. Mas com o tempo vamos ver se vai ser mais um dos acertos de Luiz Barsi. E detalhe, não tem o IRB na carteira por julgar arriscado. Não é tudo que a gente ouve que a gente vai sair comprando sem analisar a empresa e se analisar a oportunidade. E lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, nada nesse vídeo é recomendação. Tanto é que a maior parte das empresas que ele tem em carteira, eu mesmo não tenho carteira. Então esse vídeo é para fins educativos, pra gente saber quais empresas ele está olhando, quais empresas ele tem em carteira e quais empresas deu retorno para ele. E ver um pouco mais sobre o retorno de cada uma dessas empresas. E rentabilidade passada também não é rentabilidade futura. Então não adianta ver esse vídeo, ver que o Barsi teve bons retornos e lá investir porque nada é garantido. Então bora falar das empresas. Vamos começar falando de Taurus Armas. É uma empresa com forte atuação nacional e mais forte ainda internacional, fabricando e exportando armas para diversos países, principalmente para os Estados Unidos. Como diz aqui no site, os produtos da Taurus é exportado para mais de 100 países. Atualmente, a Taurus está com um dividend yield de 9,19%, teve uma rentabilidade de 38,82% nos últimos 12 meses, e se alguém tivesse investido R$1.000 na Taurus há 5 anos atrás, esses R$1.000 teriam virado R$3.019. Outra empresa da carteira do Barsi é a ISA-CETEP, uma empresa de energia elétrica no setor de transmissão de energia. Nos últimos 12 meses, a empresa teve um dividend yield de 8,45%, uma valorização de 28,54%, e se alguém tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, esses R$1.000 teriam virado R$2.000. Já no caso de 10 anos atrás, o resultado é ainda maior. Se tivesse investido R$1.000, teriam virado R$8.285. Com certeza o Barsi está muito feliz com esses resultados. Outra empresa da carteira do Barsi é a Taesa. Também é do segmento de energia e atua na transmissão de energia. O dividend yield atual está em 9,56%, teve uma valorização de 13,31% nos últimos 12 meses, e se alguém tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, esses R$1.000 teriam virado R$2.429. Já no caso de 10 anos atrás, R$1.000 teriam virado R$6.171. E essa é uma ótima empresa e eu tenho ela em carteira. Agora vamos falar da Paranapanema. É uma empresa de fundição, refinamento e na fabricação de semi-manufaturados de cobre. E essa empresa não tem distribuído lucros, teve uma desvalorização de 16,86% nos últimos 12 meses. R$1.000 nessa empresa teriam virado R$180 há 5 anos e há 10 anos atrás, R$1.000 teriam virado R$76. E é interessante notar que esse não foi um acerto do Barsi, mas com certeza ele vê algo nessa empresa e está nas empresas de oportunidade e ele espera a recuperação da empresa. E é interessante citar que ele já pegou algumas empresas em recuperação e teve ótimos lucros depois. É legal ler o livro dele que ele comenta bastante alguns acertos que ele teve no passado. E um dos maiores lucros em uma das maiores empresas que ele tem em carteira foi um desses acertos. Outra empresa na carteira do Barsi de energia é a CEMIG, que
que é uma sociedade de economia mista com capital aberto, com o governo de Minas Gerais tendo 51% das ações da empresa. É uma empresa que atua na geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, além de distribuição de gás natural e soluções energéticas. Atualmente o dividend yield da CEMIG está em 10,98%, teve uma valorização de 14,13% nos últimos 12 meses, e se alguém tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, esses R$1.000 teriam virado R$1.824. Já há 10 anos atrás, R$1.000 teria virado R$3.000. Um ótimo resultado, né? E não tenho ela em carteira também. Outra empresa da carteira do Barsi é a Cosan, que ele teve há um tempo atrás, teve ótimos lucros, ela subiu demais, ele vendeu e agora voltou a comprar. É uma holding no setor de agronegócio, distribuição de combustíveis e gás natural, lubrificante e logística. É dona das empresas Raízen, Comgás, Moove e também Rumo e outras empresas. Nos últimos 12 meses teve um dividend yield de 2,20%, uma valorização de 21,26% nos últimos 12 meses, e se alguém tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, esses R$1.000 virariam R$2.221. Já há 10 anos atrás, R$1.000 viraria R$2.933. Uma empresa de oportunidade que o Barsi sempre cita é a Cielo, que é muito conhecida pelas maquininhas de cartões de crédito, onde atua no setor financeiro e de tecnologia, e é uma empresa muito conhecida. A Cielo tem 5,71% de dividend yield e teve uma valorização de 5,18% nos últimos 12 meses. Se alguém tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, teria R$572. Já há 10 anos, R$1.000 teria virado R$254. É uma empresa que o Barsi vê como oportunidade. Outra empresa de oportunidade que o Barsi citou em algumas entrevistas é a Braskem, que atualmente está envolvida com algumas polêmicas. Uma companhia química e petroquímica do grupo Odebrecht, que também já foi envolvido em alguns escândalos e também com participação da Petrobras. Atualmente não está distribuindo lucro, teve uma desvalorização de 14,76% por causa de algumas polêmicas envolvendo desabamentos em uma das suas minas, e R$1.000 teriam virado R$861 há 5 anos atrás, e há 10 anos atrás R$1.000 teriam virado R$2.118. É interessante notar que não sabemos onde o Barsi entrou, pois ele é um investidor há muito tempo atrás, ou seja, ele pode ter visto a oportunidade lá atrás ou está vendo uma oportunidade agora. Não tem como a gente saber exatamente aonde ele entra, se é aqui, é no topo e o que ele vê. Então por isso é interessante a gente ver as entrevistas e interpretar o que ele está falando. A gente olhando esses gráficos no curto prazo, podemos achar que ele teve um prejuízo, mas muitas vezes ele comprou lá atrás a bons preços e teve uma ótima rentabilidade. Mas pelo que eu vi até agora, a Braskem não foi um dos seus maiores acertos, e ele vê como oportunidade. E depois dessas últimas polêmicas, não sabemos se ele ainda vê como oportunidade e se ele ainda tem o papel em carteira. Outra empresa que o Barsi cita muito é o Santander, que é um dos 4 grandes bancos do Brasil. Nos últimos 12 meses, o Santander tem um dividend yield de 5,26%, uma valorização de 16,96% nos últimos 12 meses, e há 5 anos atrás, R$1.000 teriam virado R$820, já há 10 anos, R$1.000 teriam virado R$4.771. E para quem leu o livro do Barsi, viu que ele vem comprando o Santander há muito tempo atrás. Em meados dos anos 2000, ele vem fazendo posição nesse papel, ou seja, ele teve bons lucros com essa empresa. E essa é uma das empresas que eu tenho em carteira. Agora vamos falar de uma das queridinhas do Luiz Barsi, também de muitos investidores, principalmente nos últimos anos, que procuram uma renda passiva: o Banco do Brasil. Bom, também é um dos maiores bancos do Brasil, e o Luiz Barsi é o maior investidor pessoa física do Banco do Brasil, o maior acionista CPF dessa empresa. Atualmente o dividend yield do Banco do Brasil está em 8,20% e teve uma valorização de 74,25% nos últimos 12 meses. Há 5 anos atrás, se alguém tivesse investido R$1.000 no Banco do Brasil, hoje estaria com R$1.691. Já há 10 anos, R$1.000 se tornariam R$4.613. E teve uma ótima valorização nos últimos 12 meses e é uma das empresas que eu tenho em carteira. Outra empresa que o Luiz Barsi possui é a Unipar Carbocloro e é um dos maiores acertos que ele tem. É uma empresa de indústria química que atua na fabricação de cloro e derivativos de cloro. E
também soda cáustica. É uma empresa que fornece cloro principalmente para empresas de saneamento, ou seja, acaba atuando com fornecimento de matéria-prima para um setor perene. Consequentemente, acaba sendo uma empresa perene. E atualmente o dividend yield da Unipar está em 4,65%, com uma desvalorização de 1,73% nos últimos 12 meses. E como se trata de uma empresa de commodity, acaba sofrendo flutuação com o preço da commodity. E se alguém tivesse investido R$1.000, 5 anos depois, esses R$1.000 se tornariam R$3.799. E se a gente jogar o gráfico para 10 anos, R$1.000 se tornariam R$60.000. E esse é um dos maiores acertos de Luiz Barsi. Outra empresa muito polêmica da carteira de Luiz Barsi é IRB. Muita gente entrou nessa empresa e acabou se frustrando com os resultados. Bom, IRB atua no setor de seguros, sendo uma resseguradora, sendo uma das 10 maiores empresas de resseguro do mundo. Não tem distribuído dividendos e teve uma valorização de 42% nos últimos 12 meses. E aqui acaba ficando interessante: se alguém há 5 anos atrás tivesse investido R$1.000, estaria com R$52 atualmente, tendo uma baita desvalorização. E eu sei que muita gente entrou na empresa por aqui, pois ouviu algumas entrevistas de Luiz Barsi falando que via oportunidade na recuperação da empresa. Só que muita gente que investe aqui acaba tendo prejuízo e vendendo aqui. E Luiz Barsi ainda continua com papel em carteira. Então, quando você ouvir o Barsi ou alguma outra pessoa falando de uma empresa que vê oportunidade em recuperação, saiba que a empresa pode cair ainda mais e não necessariamente pode voltar, ou pode demorar muito mais tempo para voltar. E será que quem comprou aqui viu a empresa cair todo esse tempo, ainda está segurando o papel, ou já vendeu e teve o seu prejuízo? Então toma muito cuidado com as empresas de oportunidade. E empresas de oportunidade não representam muito da carteira de um investidor, não devem representar, e o Barsi deve ter por volta de 1% nessa empresa. E o que muita gente faz pela ganância é colocar todo o patrimônio em uma empresa em recuperação, sendo que não deveria representar uma porcentagem grande da sua carteira. E se alguém tivesse investido há 10 anos atrás R$1.000, hoje estaria com R$145. Uma empresa queridinha do Luiz Barsi e uma das maiores posições da carteira dele é a Klabin, que é uma produtora e exportadora de papel e celulose, focando na produção de celulose, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais com cartões para embalagens, além da comercialização de madeira em toras. E é uma empresa que pode ter uma volatilidade porque atua com a comercialização de commodity. Nos últimos 12 meses, a Klabin teve um dividend yield de 6,9%, uma valorização de 15,85%, e se alguém tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, hoje teria R$1.022, e 10 anos atrás R$1.000 teria se tornado R$2.108. Outra empresa de celulose que o Barsi tem em carteira é a Suzano, mas no caso a maior posição em celulose que o Barsi tem é a Klabin. Nos últimos 12 meses, teve uma valorização de 11,72% e um dividend yield de 2,12%. R$1.000 há 5 anos atrás se tornariam R$1.538. E há 10 anos atrás, R$1.000 investido na empresa virariam R$6.956. E detalhe, toda essa simulação que eu fui mostrando nas empresas é considerado um aporte de R$1.000 único nesse período de 5 ou 10 anos e com o reinvestimento de dividendos. Agora, uma empresa que o Barsi já citou várias vezes é o Banco do Brasil Seguridade, que é uma empresa de seguros, previdência e capitalização, que atualmente está com dividend yield de 10,39 e teve uma valorização de 7,58% nos últimos 12 meses. Em 10 anos, R$1.000 teriam se tornado R$2.865. Mas é interessante notar que o Barsi já citou estar trocando o BB Seguridade por uma outra empresa de seguros que eu vou citar agora. No caso, o Barsi citou algumas vezes, recentemente, que está trocando BB Seguridade por Caixa Seguridade, que é uma empresa que tem um dividend yield atual de 7,73%, uma valorização de 74,82% nos últimos 12 meses e é um IPO recente que já mostrou bons frutos. No caso, a BB Seguridade tem uma forte atuação no setor agro, já a Caixa Seguridade tem atuação no seguro de vida, seguro prestamista, previdência privada, só que uma forte atuação no seguro residencial, além de títulos de capitalização e consórcios. E se você quiser saber qual é a maior empresa na carteira do Barsi, que representa mais de 1 bilhão na carteira dele, e que foi o maior acerto da vida do Barsi, clica no vídeo que tá passando bem no meio da tela, que esse vídeo tá completo e recheado de informações, e eu fiz algumas simulações se alguém tivesse investido nessa empresa durante um bom tempo, e o resultado é impressionante. Clica e confere o vídeo.